que o Senhor tome a tua filha nas tuas mãos, o Senhor use a tua filha, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre através dela, que o Senhor fale as tuas verdades, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos ensine. Nós viemos aqui para te adorar, mas nós estamos tendo a oportunidade de ouvir o Senhor, então que bom que podemos te ouvir. Então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Nos desperta, Senhor, para que possamos crescer, porque o tempo da meninice acabou. O tempo de sermos meninos acabou, é necessário crescer. Muito provavelmente nós somos a geração que estará aqui na volta do Senhor. Amém. Então nós não podemos mais perder tempo. Por isso, Deus, fala no mais profundo, revela a tua vontade, usa a tua filha, contorna a alma dela, as dificuldades dela, Pai. Eu sei que ela está muito longe de ser perfeita, mas eu sei que o Senhor é perfeito. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Graça e paz. Shalom. Toda saudação vinda do Senhor sobre a nossa vida nessa noite. Amém? Senhor, nosso combinado. O filtro. Eu entrego a minha boca, a minha mente, meu corpo, meu coração a Ti. E eu conto mais uma vez com o filtro do Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz junto comigo, amém. Aleluia. A presença do Senhor, ela está palpável aqui, ela manifesta. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias. Acredito que vai projetar ali também. Salmo 119. (33) e 34. Eu gostaria de que alguém que tivesse a tradução, a linguagem de hoje. Você consegue colocar a linguagem de hoje ali? Consegue? Acho que ele vai, consegue não? Quem tem a linguagem de hoje? Peraí que eu vou pegar aqui um. Obrigada, Jé. Vou ler junto com vocês, tá bom? O 33, Salmo 119, 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Tá ali. Ah, não, essa aqui é King James, já. Linguagem de hoje, não. A Deus tem? Ô, Jesus, espera aí. É porque ela está mais fácil, mais mastigada. Dê para mim com essa voz de trovão maravilhosa que você tem. 33 e 34. O Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre te seguirei. Dar-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Amém. Essa é uma dica que eu recebi e eu vou passar para vocês. Todas as vezes que você for ler a palavra, ore isso. Peça ao Senhor o entendimento. Peça ao Senhor o entendimento, para Ele dar o entendimento da palavra dele. Dá-me entendimento da tua lei.
nos teus decretos, e eu vou cumpri-la de todo o meu coração. Amém? Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui têm coragem de fazer essa oração? Eu quero que você levante a mão, não é retórica, não. Eu quero que realmente você levante a mão. Quantos aqui fazem essa oração dentro do seu coração? Senhor, abre o meu entendimento para eu entender os seus decretos e eu vou cumpri-lo com o meu coração. Amém? Amém. Nós estamos vivendo um tempo bem complicado. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de alinhamento nessa igreja. Eu acredito que na igreja do Senhor, mas eu gosto muito de falar sobre nós aqui, porque é a realidade que a gente está vivendo, que eu vivo. Eu falo só daquilo que eu vivo. A gente está passando por esse processo de alinhamento aqui nessa igreja. E esse alinhamento é para a gente viver a unção que o Senhor tem derramado e que Ele vai desatar sobre nós, uma unção específica, para a gente começar a viver o tempo que vai chegar. Vocês conseguiram entender? Porque Deus tem avisado, tem falado para nós que vai chegar um tempo que nós precisaremos estar num nível muito mais alto do que o que nós estamos hoje. Amém? Todos entendem isso? A igreja entende que o tempo está chegando e o Senhor está nos alinhando para isso. Só não está entendendo isso ou vivendo isso quem está disperso. Na verdade, está vivendo, mas não percebeu, porque está vivendo. O Senhor está alinhando cada ser vivente que se diz membro dessa igreja. Não tem uma pessoa que eu converse que ela não diz: estou num aperto, estou num processo. Uns falam assim, outros falam de outra forma, mas todos estão sendo alinhados pelo Senhor. Porque há algo específico para a gente fazer. O Senhor vai nos usar para algo grande, tremendo e específico. E quando eu digo grande, gente, não é grande de dimensão, de divulgação, de aparecimento. É grande de profundidade. É grande de eficácia. Tá? Não é que nós vamos sair nos jornais, nós vamos ser a igreja mais pop do Espírito da Serra, não. Se o Senhor assim quiser, amém, que Ele nos alinhe para isso, alinhe o nosso coração para isso, mas é de profundidade, de eficácia naquilo que a gente vai fazer. Nós seremos eficazes, sabe? Com velocidade, com constância, nós seremos eficazes no Senhor. Mas princípios precisam ser reestabelecidos. Como até o pastor começou falando, a pandemia, e nós somos um povo muito alegre, muito festeiro, muito bagunceiro, algumas coisas foram se perdendo. A reverência na hora da palavra, o orar de joelhos, que o Senhor já resgatou isso em nós, amém? Deus só ouve a oração de joelhos? Não. Mas está errado a hora de joelhos? Os querubins, os serafins estão prostrados. E é engraçado assim, que várias vezes que o Senhor usa pessoas para falar, quando Ele quer falar uma palavra específica, Ele fala, põe-se de joelhos. Né? Na Bíblia também, Ele já pediu várias pessoas para se colocar de joelhos. Então, o orar de joelhos é uma das ferramentas e formas, pelo menos para o seu corpo entender que Ele não manda em nada. Quem manda é o Espírito, é Deus. Acredito que assim como a ferramenta do jejum é para colocar o seu corpo e sua alma no lugar, o de joelhos também. Porque dói o joelho, não dói? As que estão mais cheinhas, assim, que nem eu, assim, fica 15 minutos, já fica pedindo misericórdia. As mais idosinhas também. Então, é uma ferramenta do Senhor. Amém? Vamos lá, o que é princípio? Princípio, eu olhando... princípio são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou garantia de certeza a um conjunto de ideias, de um sistema. O que é?
colocar de uma forma mais fácil. Princípio é aquilo que você tem como base para, se alguma ideia te aparecer, você comparar com o princípio e seguir. Ficou fácil de entender? Não, né? Base. Princípio é, na construção aqui, tem uma base. Foi cavado um buraco bem fundo, eu espero, em nome de Jesus, né? Para poder encher de cimento, para ficar uma base bem larga, bem sólida. Isso é base, princípio. Princípio. Amém? Vocês conseguiram entender? Ficou claro isso? É porque eu não consegui achar uma definição mais... E a gente vive pautado em princípios. Todo mundo tem princípios. A diferença é que uns princípios são bons e outros não. Partimos da ideia de que princípio é uma base. Nós temos princípios humanos. E nós, como seres humanos, estamos condicionados a vivê-los e a agir baseado nesses princípios. Por exemplo, até conversando com um pastor, ele falou, por exemplo, o princípio de eu tenho que trabalhar muito para eu ganhar muito dinheiro, para eu guardar muito dinheiro, porque quanto mais eu guardar dinheiro, mais... Responde para mim. Mais eu vou ter dinheiro. Isso é um princípio, ok? Ok, aí atrás, é um princípio? Só que nós escolhemos a nossa base. Por isso que eu perguntei, quem é que faz essa oração de Senhor, mostra-me os teus decretos, a tua lei, e eu vou segui-la de todo o meu coração. Então, nós, que estamos aqui dentro, escolhemos ela como nossa base, como nosso princípio. O princípio humano diz, eu vou trabalhar e vou guardar o dinheiro para eu ter mais dinheiro. O princípio bíblico diz o contrário. Exatamente o contrário. Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. O princípio humano diz, quanto mais eu trabalhar e eu ganhar dinheiro e eu guardar, eu vou ter. O princípio bíblico diz, quem dá com generosidade, vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. A base humana diz várias coisas. O princípio humano diz várias coisas. O princípio humano diz que o que é bonito é para se mostrar. Já ouviram essa frase? Quantas mulheres já ouviram essa frase? O que é bonito é para se mostrar. Eu ouvi essa frase uma vez de uma pastora. Eu quase morri. Falei, Senhor, se o pastor que te ungiu agora ouvisse isso, ele ia arrancar cada gota de óleo que ele está com na sua cabeça. Porque uma pastora, eu entendo que ela escolheu isso aqui como lei e decreto, ok? Porque é uma nomenclatura, uma patente que é dada na igreja, que é dada no princípio bíblico. O princípio bíblico diz para mim o seguinte, 1 Timóteo 2, 9. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com, por favor,
Quero que vocês fiquem só na primeira parte, por favor, novamente. Semelhantemente. E descrição. É a assembleiana aqui que está falando? Nós escolhemos ela como base. A palavra de Deus. Jesus, Deus, a Trindade ama tanto a mulher. Tanto a mulher, tanto a mulher. E Satanás sabe disso. E ele, em todo tempo, ele sabe o poder que a mulher tem. Nós temos um poder que o homem não tem, de gerar vida. O homem não é capaz, e não estou falando só de gerar filhos, ventre, útero. Estou falando de gerar vida. Uma mulher, quando ela quer alguma coisa, ela consegue o que ela quer. O que nos difere é a forma que a gente faz para conseguir. A gente pode conseguir a qualquer custo, ou a gente pode conseguir baseado no princípio da palavra de Deus. Eu nunca tinha visto, eu sempre falei sobre essa questão de tipo de roupa que mulher veste. Eu sempre fui chata com isso. Muito. Mas eu fui taxada por muito tempo de, é porque é assembleiana. E eu ficava brava quando falava que eu era assembleiana. Hoje eu sinto uma porque foi quem me deu base para chegar até aqui. E eu já fui taxada de invejosa, que eu estava com inveja da irmã, que eu estava corrigindo ela, que ela estava com os peitos de fora numa festa. Eu estava com inveja do corpo dela, porque eu sempre fui mais gordinha, mais cheinha, né? Minha mãe é gordinha, então não tem como eu ser uma Barbie, né? Aí eu fui taxada de invejosa, porque eu estava com inveja, porque geralmente quem está com a sensualidade ou quem tem algum problema na alma, por quê? Quem apela, a mulher que apela para a sensualidade é falta de segurança em si, de identidade, de saber quem ela é em Cristo, de saber do poder dela em Cristo, porque uma mulher ela é linda, ela tem curvas, mas ninguém, além do marido dela, precisa ver e saber. E o poder da mulher, a mulher verdadeira, mulher empoderada, é a mulher cheia do Espírito Santo. Você quer ser uma adolescente empoderada? Cheia do Espírito Santo. Você quer ser uma mulher empoderada? Cheia do Espírito Santo. Você quer ser uma jovem empoderada? Cheia do Espírito Santo. Não há poder maior do que o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu tenho visto, eu falei um tempo com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais ser pregadora de uma mensagem só, de ficar falando toda vez sobre roupa. Tanto que quando me davam oportunidade, as minhas já falavam assim, já lá vai pancada em cima de roupa. Eu falei, Senhor, eu não quero mais falar sobre isso. Eu falei com Deus, não quero mais falar sobre isso. Só que, queridas, o negócio está tão feio, tão feio, tão feio, que o povo do mundo está ensinando as mulheres cristãs a se vestirem. Eu estou com vergonha. Eu tenho repostado e dito assim, porque como eu era assembleiana, então Marlindo Grund Isabela é presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, só pode. Porque ele tem pego as mulheres que participou do programa e dito, isso não é roupa de ir para um ambiente religioso. Gente, deixa eu falar. Se eu não me engano, ele é homossexual. Ele não está falando sobre doutrina bíblica, ele não está pagando de assembleiano, ele está falando sobre etiqueta. Etiqueta. E está vergonhoso. Eu sinto vergonha quando eu vejo uma pessoa lá de fora corrigindo o povo cristão.
Você não precisa de espírito de sensualidade para chamar a atenção. Você precisa de Deus na sua vida. Não é a sua roupa, o seu look que te define. É o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus em você. O quanto você tem do Senhor dentro de você, faz de você ser uma mulher, uma jovem desejável. O rapaz que é um homem de Deus, o homem que é um homem de Deus, ele não vai escolher você pela sua coxa de fora. Ele vai escolher você pelo tamanho do Espírito Santo e do poder da ação do Espírito sobre a sua vida. É inaceitável ver meninas, moças de cropped dentro da igreja e quando a gente vai falar, ainda acha ruim. Mas só tem um dedinho aparecendo, não é para aparecer nada. O que tem que aparecer é o brilho do Espírito no seu rosto, no meu rosto, na nossa vida. Não é o seu corpo que tem que estar de fora. O cara que olhar para você pelo seu corpo bonito, por suas curvas, ele vai te usar sexualmente, porque é para isso que você está se mostrando. Se você mostra o Espírito Santo em você, o rapaz vai ser atraído para você por Deus. E mesmo quando você engordar, que você nem tiver com tantas curvas assim, porque as curvas elas são provisórias, a não ser que você morre na academia e enche a cara de dieta. Mas tinha uma hora que a gente cansa, não cansa, Cris, de fazer dieta? Se o homem não te amar por quem você é e pelo Espírito de Deus em você, ele te larga e pega outra gostosinha. Eu falei com o Senhor que eu não ia mais tocar nesse assunto. Mas, queridas, decência. Como que eu pego no microfone? Meu sonho era se meu pastor me liberasse um dia vir aqui pregar de shortinho de Anitta. Ué, não é normal? É normal. Se eu uso na rua, qual o problema de eu usar na igreja? Eu sou crente só aqui dentro da igreja? É só aqui que eu tenho que vestir com decência? Você é pastora aonde, Rose? Aonde você estiver, até dormindo. Queridas, Ministério de Dança está aí, o Senhor aprove de entregar na minha mão. Já falei com as meninas. Pedaço nenhum de fora. Se eu ver com pedacinho aqui faltando. Cara, beijo, vai com Deus. O Senhor vai receber a sua adoração no banco. Top. Isso aí é problema dele com você. Mas ministério é para crente. Ministério, qualquer um. Louvor, dança, qualquer ministério. É para quem escreveu, quem escolheu. Isso aqui, para ser eu, seguirei os seus estatutos com todo o meu coração. Se você não consegue obedecer, não tenta entrar em ministério nenhum, não. Fica quietinho no banco, Senhor, você e Deus. Só que é incabível, impossível. Impossível. Não tem como espírito de sensualidade entrar dentro das irmãs desta igreja e ter liberdade de agir. O Espírito de Deus está aqui, ele habita dentro de você e ele precisa te incomodar quanto à decência das suas roupas. Não existe isso. Eu vi uma outra, o negócio está tão feio, que na época era meu sonho fazer isso. Mas tem hoje vamos dizer assim, uma coach que prega para mulheres. Ela bota o slide lá do tipo de roupa. Porque, por exemplo, tem irmãs que, eu só uso vestido, mas o vestido embalado a vácuo. Então, ela já está mostrando assim, igual o pastor fez semana passada, um slidezinho bem mastigadinho para você entender. Tem uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, no Instagram, que eu estou seguindo ela. Ela já está fazendo assim, ó, você está vendo essa roupa aqui, gente? Essa roupa é de crente, essa não é. Você quer ver o que está me matando? Porque agora, glória a Deus, as irmãs estão tudo para academia, até eu. Está muito engraçado no Insta que até as irmãs do Penteca estão lá na academia, de calça, saia, né? Jeans, os meninos estão até brincando. Falou, gente, alguma coisa está acontecendo. Ela sabe de alguma coisa que a gente não sabe, porque está todas indo para a academia. Porque tudo vira meme para brasileiro, né? Agora você quer ver eu morrer. Gente, eu já deixei de seguir umas 3. É isso aí.
Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Eu tenho que aguentar pelo menos pular na igreja, meu Deus. É por isso que eu estou na academia. Olha só. Está todo mundo malhando, todo mundo cuidando do corpo. A gente já se atentou mais para isso. Mas, irmãs, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Taca-lhe um blusão na roupa de academia. Não é porque você está na academia que você tem que usar cropped de malhar e calça de malhar colada, arrochada, que mostra até as suas veias. Cara! E depois quer ministrar dança aqui na frente. Aqui não vai, não. Garanto para vocês, aqui não vai, não. A não ser que o pastor Walter me tire e bota outra pessoa que libera. O problema é da pessoa, não estou nem aí. E você pode achar que eu estou com inveja do seu corpo lindo. Gente, eu estou nem aí. Porque você vai pensar, eu escolhi viver isso aqui conforme, com toda a força do meu coração. Aquilo que eu consigo evitar, gente, uma roupa você consegue evitar, é só não colocar. Mais difícil é controlar os impulsos da sua alma. Mas mais difícil é controlar o senso de justiça. Muito mais difícil do que você não botar uma roupa que está indecente. Faça-me o favor. A gente precisa da ajuda do Espírito para ajudar a gente a tirar aquilo que não está fácil de tirar. Um vício. Agora, uma roupa, gente, é só não botar. Tem dinheiro para comprar? Não, pede ajuda. O pastor sempre fala que, gente, tem um retiro que vocês querem ir, vocês não têm dinheiro, não, o que faz? Fala para mim que a gente faz o quê? A gente ajuda. Vocês estão sem roupa? Fala comigo que eu ajudo a comprar roupa. Eu não tenho dinheiro não, mas eu peço todo mundo aqui, que eu sou pidona. Agora, motivo para você ficar com o seu corpo à mostra, você não tem. Não tem. Não tem. Infelizmente, hoje não estão todos os adolescentes aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que em nome de Jesus você vai assistir depois. É só para você não, Maria, tá? É porque, infelizmente, só tá você aqui. Ah, não, bem. Ah, tá, nosso Deus. Olha só. Ah, mas como que eu vou fazer? Minha filha é adolescente, ela quer estar na moda. Ela é o quê? Adolescente é maior de idade? Quem é responsável pelo adolescente? Os pais. Se a sua filha está com roupa indecente, a culpa é sua. Se a sua filha está com roupas e comportamentos indecentes, a culpa é sua. Se a sua filha tira foto no Instagram, domingo passado, eu vi uma com a foto no Instagram que eu acho que eu deixei de seguir de novo, mas eu sei que minha giriza foi lá em cima, ó. Puff. Um cropped na frente da mãe, com certeza botou bem aqui, né? Aí a mãe deixou, mas estava assim. Por Deus, eu não estou mentindo. Quando fez assim, o cropped subiu a barriga de fora, a saia bem. Gente, faça-me um favor. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Eu vou sair daqui, vou para outro ponto. Em nome de Jesus. Amém, gente? Beber água. Eu quero que vocês digam para mim se eu estou falando alguma mentira. Abra os olhos. É adolescente, quem manda é você. A sua filha pequena está com um shortinho curto, se ela está é porque você comprou. Mas ela trabalha, o problema é dela. Ela pode trabalhar e ganhar R$1 milhão. Quem manda é você. É você que manda. A base humana, um princípio humano fala mais uma coisa. Fulano me traiu. Pode encher aqui, amiga, já que você já secou já. Não, já passou, em nome de Jesus. A base humana, o princípio humano fala mais uma coisa. Fulano me traiu. Fulano falou mal de mim. Fulano foi ingrato comigo. Eu ajudei fulano. Eu fiz e aconteci com fulano. Fulano era meu amigo, íntimo. Vivia dentro da minha casa. E ele me traiu.
Princípio humano, quem foi que me traiu? Princípio humano, quem foi que me traiu? Quem tem que vir me pedir perdão? Eu quero que vocês falem, gente. Todo mundo, voz de coro, vai lá. Quem me traiu? Quem tem que me pedir perdão? Obrigada, minha filha. Coisa linda de tia. Nós escolhemos viver os estatutos do Senhor com todo o nosso coração, amém? O princípio bíblico diz o seguinte, Mateus 5, 23, 24. Eu quero que vocês leiam, por favor. 1, 2, 3 e... Queridos, eu tenho um jeito engraçado de falar, mas Deus está falando sobre alinhamento. Deus está falando sobre alinhamento. Esse alinhamento é necessário para que a gente possa receber essa unção e ser liberado para cumprir o propósito dessa igreja. Estou falando de alinhamento. Alinhamento. Mas Débora, ele estava dentro da minha casa e ele saiu falando mal de mim. Eu sei, eu posso falar sobre isso com vocês. Eu posso falar sentada na minha cadeira. E até compartilhando essa semana com as meninas, foi uma dor muito grande quando Deus me pediu isso, porque eu tinha razão. Se eu sentar com quem não sabe aqui e contar, você vai dizer, você está certíssima. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu escolhi viver os estatutos do Senhor com todo o meu coração. E a palavra de Deus me diz que eu tenho que perdoar. E deixa eu te contar, eu fui até a pessoa, eu pedi perdão, eu liberei o perdão e eu pedi perdão. Eu liberei ela, porque ela estava presa, naquele caso ela estava presa, porque há casos, querido, das pessoas que fazem coisa com você, que te ofende, que te humilha, que te diminui, que para ela não muda em nada na vida dela, ela já está tão acostumada com aquele tipo de vida, que para ela não fez diferença nenhuma. Quem está preso é você que não perdoa ainda. Você está preso. E eu pedi perdão, e eu liberei perdão. E eu fui livre. Eu fui livre. Eu fui livre. E há liberdade no perdão. A vida no perdão. Nós escolhemos viver a palavra de Deus. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes, tá? Nós escolhemos viver os estatutos do Senhor de todo o nosso coração. Então nós temos que perdoar. Queridos, se Judas não tivesse morrido, Jesus teria feito o quê? Mas, gente, aqui, ele traiu Jesus na cara dura. Na cara dura, na tora, assim, ainda teve a coragem de ir na mesa da ceia e falar assim, sou eu, Senhor, que vou te trair? Dissimulado, cínico. E Jesus teria feito o que com ele se ele não tivesse morrido? Nós escolhemos viver como quem? Pedro. Pedro viveu com Jesus, andou com Jesus. Pedro era empolgadão, Pedro é massa, Pedro é igual eu. Isão. Massa. Maneiro, Pedro. É nós, né? E Pedro esteve com Jesus nos maiores milagres. Pedro andou com Jesus o tempo todo. Pedro foi assim, sabe, uma ferramenta usada por Jesus. Pedro fez, aconteceu. Pedro viu ali, ele e Jesus ali andando, um do lado do outro, assim,
junto, empolgado, vamos lá. Não, eu vou morrer. Não, que nada, você não vai morrer não, Jesus. Eu, que é isso? Parece que vai morrer. É ruim de deixar você morrer. Tadinho, na cabecinha dele. Ele ia resolver a parada toda, porque ele é massa. Mas, na ignorância dele, ele estava com amor. E ele falou que ele era um amigão de Jesus. Não, eu e Jesus são um fechamento. Em uma certa situação, Pedro negou Jesus 3 vezes. Vamos lá. Pedro traiu Jesus? Foi uma traição. Ah, Jesus estava lá, né? O povo lá já crucificando ele. Ah, aqui, eu conheço você. Não, eu nunca nem vi. Aí outra pessoa, ah, você estava com ele também. Nunca nem vi. Quantas pessoas já fez isso com você? Pessoas que estavam ao seu lado. Junto contigo, dizendo assim, vamos lá, eu estou contigo. Onde você for, eu vou. Seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo. Quantos? Traz a sua memória. E em alguma situação, alguma circunstância, por quê, gente? O The Chosen, quem não assistiu ainda, por favor, assista, é muito top. É muito bom, muito bom. E ali me deu, por exemplo, uma dimensão do clima da época. A época era um clima de tensão. Pedro não negou Jesus porque ele negou Jesus. Porque ele estava com medo de ser preso e ser morto junto com Jesus. Existia um temor muito grande naquele tempo de que quem andasse com Jesus ia morrer junto com ele. Não foi porque ele não gostava de Jesus, foi porque a situação, o contexto do momento, levou a fraqueza da alma dele, das emoções dele, a negar a Jesus. Ele amava Jesus, mas ele negou. A circunstância, ela nos envolve e nos cega e faz a gente fazer coisas que a gente não queria. Paulo disse isso também. Então, Pedro negou Jesus dentro desse contexto. Não foi simplesmente assim, ele acordou e falou assim, hoje eu vou negar Jesus. Não foi isso. Houve todo um enredo para que isso acontecesse. Ok, Jesus morreu, cumpriu todo o trabalho dele, ressuscitou. Apareceu lá para os 12, para os 11, né? E quando Pedro percebeu, a palavra diz que quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus olhou para ele. O olhar de Jesus naquela hora para Pedro foi um olhar de misericórdia. Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia quem Pedro era. Jesus conhecia a intenção do coração de Pedro. Jesus sabia o futuro de Pedro. Jesus sabia que ele não queria ter negado, mas ele não deu conta. Às vezes a pessoa que te traiu foi porque ela não deu conta. Foi só porque ela não deu conta. A gente não estava dentro do coração de Pedro para saber como estava apertado. Quando a gente está com o nosso coração angustiado, a gente acha que ninguém está sofrendo mais que a gente. A nossa dor é a maior que tem. E talvez a pessoa que te traiu, mesmo aquela pessoa que estava dentro de casa com você, dizendo, eu te amo. Não, o que você precisa que eu estou lá? Ela não deu conta. Ela simplesmente não deu conta. A dor, os traumas, as dificuldades fez a pessoa te trair. E Jesus, ao invés de fazer como Débora, porque Débora teria olhado assim, ó, eu te avisei.
Jesus olhou com um olhar de misericórdia. E depois, quando ele ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. Ele foi atrás de Pedro. E ele providenciou cura para Pedro da dor dele, porque quando Pedro percebeu o que fez, ele chorou amargamente. E ele foi atrás de Pedro. Ele não esperou Pedro vir até ele e se arrepender, demonstrar e pedir perdão. Ele foi atrás de Pedro. Talvez a gente aqui tenha que ir atrás de algum Pedro. Talvez Pedro está esperando você ir atrás dele para ele voltar a pescar homens e não pescar peixes. Porque Pedro, quando ele foi, Jesus foi até ele estava pescando de novo peixes. Mas Jesus tinha chamado a ele para quê? Pescador de homens. Talvez alguém está esperando você. Um Pedro está esperando você para ele voltar para o lugar que ele deixou. Por causa das dores, dos traumas dele. Pedro está esperando você ir com o coração de Jesus, com o olhar de Jesus atrás dele, para ele voltar a pescar homens. E depois que esse homem se levantou, Jesus subiu ao céu. Pedro, numa pregação só, o ministério dele foi restabelecido. E numa pregação só, mais de 5 mil almas se converteram. Talvez só está faltando você ir atrás e pedir perdão. E liberar o perdão. E trazer a cura para o Pedro. Para ele voltar a ser ferramenta e instrumento do Senhor para saquear o inferno. Eu estou falando de alinhamento. Eu estou falando de alinhamento. E é para ir atrás com misericórdia. Com misericórdia. A misericórdia de Jesus. Já estou quase acabando, gente. Oh. Mais uma base humana. Mais um princípio humano. O governo está aí. Estabelecido no Brasil. Um governo que a gente está feliz. Um governo corrupto. Um governo complicado de se ouvir, de se ler, de ver qualquer notícia. Um governo que fez a gente fazer uma separação. Eu ouvi gente falando que se pudesse meter um muro no meio do Brasil, assim, botar o povo da banda de cá e da banda de lá, igual fez na Coreia, né? Faria. Já que vocês querem viver ditadura, então fica lá com o ditador lá coreano e a gente que quer viver outra coisa fica aqui. Um governo difícil. Quando você ouve as notícias, lê as notícias e sabe das notícias desse governo, o que vem na sua boca para falar? Repulsa é o mínimo. Para você, quando você está muito cheio do Espírito Santo, assim, de Jesus, assim, você dá uma engolida. Porque a vontade é botar para fora, é fazer potresto. É muito difícil. Princípio humano. Vamos sentar e vamos meter o pau. Princípio humano. Vamos lá na internet e vamos xingar eles. Princípio humano. Vamos pegar a arma, vamos atrás de todo mundo. Por aí. É por aí. Princípio humano. É só eu que tenho
que sei desses princípios humanos? Isso, a mais nova agora é botar no submarino, dar uma passagem de ida para o submarino, a mais nova. Então, vamos lá. Eu apanhei com isso, eu apanhei com isso. E aí, como eu não estou aqui para apanhar sozinha, aguentei as costas. A palavra fala sobre discernimento de espírito. Amém? Vós que sois de Deus, discerne o que é de Deus. Então, você consegue perceber quando o espírito que está agindo na Isabelle é de Deus. Aí você lida com a situação, por exemplo, do governo. Você vai lá e bate com o princípio da Bíblia, você consegue perceber que não é um espírito de Deus que está agindo. Aí você vai xingar o Lula? Aí você vai armar para Alexandre de Moraes? Aí você vai amaldiçoar a família dele até dizer chega, ele e tudo. A gente esquece que ele tem uma mulher, que eles têm filhos, que eles têm uma mãe, que eles têm tios, que eles têm sobrinhos, que eles têm pessoas que os amam. Não, você vai apanhar junto comigo, em nome de Jesus. Estou aqui para apanhar sozinha, não. Olha só. Paulo, apóstolo Paulo. O que ele era antes de ser apóstolo? Ele era um perseguidor de quem? Então tá, o perseguidor da igreja, ele pegava pessoas, foi ele que foi responsável pela morte de Estevão. Ele matou o pobrezinho do bichinho, liberou lá para matar o bichinho apedrejado. Gente, Estevão era um jovem. Aproximadamente quantos anos ele tinha, Dani? Tem ideia? Porque eu já ouvi falar sobre 18 anos, 18, 20 anos, uma coisa assim. Eu não foi só ouvir falar, não tenho certeza. Ele era um jovem, ponto. Mas não era jovem igual a Patrícia, não, tá, gente? Que chama os jovens aqui para frente, Patrícia vem, não. É jovem de verdade, a gente está falando, tá, Patrícia? Ele era jovem. E ele foi morto na base da pedrada. Por causa da palavra. Você tem noção do que é morrer à base da pedrada? Tem não. Ninguém que tem. Paulo perseguiu várias pessoas e matou várias pessoas. Ele era sanguinário, diz a palavra. Ele era sanguinário. Ele era malvado, cruel. Cruel. Só que aí um belo de um dia, uma vez eu ouvi falando que Paulo, alguém falou que Paulo tinha sido trocado de nome, depois ele foi chamado de Saulo. Não é. Ele tinha 2 nomes, porque ele era um cara muito culto, ele era um cara rico, ele era um cara de posição na sociedade. E ele tinha a cidadania dele em Roma e tinha a questão dele ser judeu. Ele era judeu de nascença, como diz os cariocas. E aí, Jesus aparece para Saulo. Ele está lá caminhando com o povo, acredito que estava indo lá pegar mais alguns para dar uma chicotadinha, que só para brincar ele já dava uma chicotadinha. E aí Jesus aparece para ele. Saulo, Saulo. Vamos ler? Atos 9. 9:4. Tá aqui Saul, por quê? Porque Saulo era o nome dele em hebraico. E a pronúncia correta, a escrita correta é Saul. Saul, Saul, por que me persegues? E o que significa o nome Saul? Saul significa pedidos foste a Deus. Lembra do rei Saul? Lá que o povo de Israel queria um rei. E Deus queria ser o rei, né, de Israel, mas eles queriam um rei. E aí ele escolheu Saul. E o nome de Saul, o nome Saul significa pedido foste a Deus.
Quando Jesus vem se referir a Paulo, que muita gente conhece ele como Paulo, poucas pessoas, a gente fala mais apóstolo Paulo do que apóstolo Saulo. Ele disse, Saul, Saul. Ele disse 2 vezes o nome de origem dele. Isso me chamou a atenção porque Deus, quando ele quer falar com você, tratar com você, Ele te chama pelo seu nome de origem. De origem. Ele chama você pelo seu nome de origem. Não pelo que você acha que você é, não pelo que os homens acreditam que você é, não pelo nome que você tem por aí, pelo nome que Ele te deu. Seu nome de origem. Saul, Saul, pedido foste a Deus. E aí todos sabem o que aconteceu. Paulo ficou cego, foi para a cidade, que agora eu me esqueci o nome, Damasco, isso. Eu sabia que era o nome de fruta. Gordinho só pensa em comida, gente. E aí ele ficou lá, até que o Senhor mandou Ananias ir até ele e orar por ele. Olha a palavra quando Deus chegou para Ananias e disse, Ananias, vai lá na casa tal, na rua tal, que o quê? Esse homem, Senhor? Nada, você está brincando comigo? Esse homem é perseguidor e mata nós, gente. Como assim eu vou lá? Vai lá, que eu sei o que eu quero com ele. Eu sei quem ele é para mim. Eu sei o que eu e ele vamos fazer. Só faz o que eu te mando, esquece que você sabe, mais ou menos assim. E Ananias foi e fez. Agora, lembra do pedido foste a Deus? Saul? Quem é que estava pedindo ele a Deus? Quem é que estava orando por Saul? Pedindo ele a Deus? A igreja. Agora, a igreja era a igreja primitiva. A igreja primitiva é o nosso modelo de igreja. E a igreja primitiva foi levantada por Pedro, por Tiago, por João, pelos discípulos que andavam com Jesus. Eles foram ensinados por Jesus. E aí eles ouviram aquele sermão de Jesus dizendo: amai os vossos, perdoai os vossos. Então a igreja primitiva estava orando para Deus, pedindo Saulo para Deus, foi para assim, igual a oração de Débora: Senhor, mata ele! Joga a boca dele no pó, Jesus! Ele vai pagar o que ele tem feito com os cristãos. Era assim a oração da igreja primitiva? A oração da igreja primitiva era: salva ele. Salva ele. Salva ele. Salva ele. Salva ele. Salva ele. E aí Jesus fez o quê? E quem foi Saulo? O apóstolo. Que teve a coragem de dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós vamos fazer o quê com o governo? Qual é a oração que a igreja tem que ter? Olha lá, em voz de coro, 1, 2, 3 e... Vai lá, fala em línguas, aplaude ao Senhor. Essa hora ninguém aplaude ao Senhor, ninguém glorifica, porque é confronto. Mas aqui a palavra é alinhamento de princípios. Isso que Deus está chamando essa igreja para viver hoje. Alinhamento de princípios. Esses princípios precisam voltar a ser estabelecidos nessa congregação. Princípio de perdão, princípio de decência, princípio de amor, princípio de oração. Porque a justiça de Deus... Oh, quem vai falar de justiça? A justiça de Deus não é a minha, porque eu quero que ele seja fulminado da terra. Mas o Senhor Jesus vai salvá-lo para ser o apóstolo. Alinhamento. Princípios. Base.
Queridas, quando eu ouvi isso, eu li isso, eu ouvi isso, eu chorei. Aquele que te persegue, que você pede para orar, e assim, ô Senhor, fazer bater o carro, qualquer coisa assim, aquele que te calunia, aquele que te traiu, que você ora, podia matar. Não é o coração da igreja primitiva do Senhor, que foi treinada e guiada pelo Senhor. Não é essa a oração da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus ora como? Salva ele. Eu não tenho mais nada para falar para vocês.